A ciência deve ser ética? Primeiramente, o que é ética? A ética é superior à moral. E moral, como sabemos, é como se fosse uma lei a ser seguida. Porém, ocorrem casos em que as duas se encontram e acontecem reflexões, já que é difícil perceber que quem age em prol da ética está lutando por uma causa maior. Há alguns séculos atrás, tivemos um caso em que envolveu as duas certezas, no qual a ciência estava a favor da ética e o povo confiou na moral. Foi o caso da revolta da vacina, que em 1904 fez com que vários cidadãos se voltassem contra as atitudes agressivas e autoritárias que foram sujeitados para serem beneficiados com algo de bom que a ciência vinha a lhes oferecer. Mas isso é de se esperar, uma vez que a informação correta para que serve tal medicamento ou método não chega ao seu paciente. Esse é um exemplo histórico, mas na própria atualidade podemos ver mais uma vez a ciência tentando ser ética, que é o que ela deve ser, mas nem sempre consegue por pressões sociais. Atualmente, o aborto é uma questão polêmica, que, mesmo com as leis que foram criadas para manusear o seu uso, ela é posta em xeque pelo senso comum, que pode ser compreendido como a voz do povo, ou seja, o que a maioria de nós acredita estar certo ou errado. Porém, temos argumentos para defender nossa opinião? Ou será que ela só foi fundamentada a partir de princípios em comum? O que nos leva a fazer outra pergunta. A ciência é sempre superior ao senso comum? Para formularmos a nossa resposta, citarei um outro caso inédito, tanto para a ciência quanto para a história e a humanidade. Basta lembrarmos da ovelha Dolly. Seria uma ovelha qualquer, a não ser por um fato. Ela foi o primeiro animal a ser clonado. A clonagem sempre foi algo fantasioso, podendo multiplicar uma coisa em várias, idênticas. Mas agora que esse sonho virou realidade, fica a pergunta: para que são necessários clones? Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Houve-se relatos de fazendeiros ricos que clonam seus melhores animais para multiplicarem seu dinheiro, entre outras histórias parecidas. Então, a ciência se superou, passou por cima de crenças para usar isso em futilidades? Alguns discordam dessa afirmação. Defendem a ciência dando bons argumentos, como: se houver uma escassez de alimentos, teremos como superar isso através da clonagem. Ou seja, o campo científico, suas prioridades, sua forma de se relacionar com a humanidade, que muitas vezes depende dela, é uma incógnita. A única forma de saber quem está certo é medindo o pró e o contra. E enquanto isso, a ciência permanece trabalhando por um mundo melhor através da ética. É o que esperamos. O que vocês esperam da ciência? Eu espero que ela continue ajudando a humanidade a desenvolver novas tecnologias. E não veja só pelo lado econômico, mas que tenha a atitude de ajudar só por gostar e não para ganhar dinheiro e tal. E sempre não agredindo o meio ambiente também, tentando preservar o máximo possível a vida tanto dos animais quanto dos seres humanos, que são usados como cobaias. Procurar prejudicar menos os outros seres humanos. Sobre a prejudicação de humanos, e o que vocês acham sobre o aborto? Depende, é muito difícil falar sobre Depende aborto. dos casos, né? É um assunto muito tenso pra falar, É uma entendeu? questão complicada, Tanto é que cada um tem sua opinião. Ninguém sabe. ao certo, Cada um vai falar: eu acho certo porque no caso do estupro.
Outro vai falar que acha errado porque vai estar matando uma criança. Tá tirando uma vida. Tá, Mas, por um lado, você acha que o aborto é certo ou não? Pra mim Não, é não errado acho o certo. aborto. Então, não é certo. Porque Mas você acha que se for pro lado de, tipo, estuprar uma garota? Também não acho certo. Eu também não acho certo. Também não acho. eu Por quê? acho que no caso de estupro, eu acho que eu concordo com essa parte do aborto. Cara, leva você ia esse gostar ponto. É. se sua mãe tivesse, tipo, fosse estuprada. Um exemplo. Você gostaria que você não tivesse aqui hoje? É tenso. Porque no Entendeu? caso você descobrisse que na verdade sua mãe não queria te ter. É um Não é caso ruim? bem complicado. É melhor você, tipo, ir pro mundo ou ir pro orfanato, colocar por não ter condições ou porque lembra, você começa a lembrar de que você foi, coloca no orfanato. É melhor do que você matar uma criança, você tá matando uma pessoa, entendeu? Agora, É justamente ruim. por vida. esses casos, que é como as opiniões não se encontram, não concordam, que a justiça até teve que entrar no meio dessa discussão e impor leis pra dizer o que pode, o que não Exatamente. Por pode. mais que você não concorde. Justamente para não deixar a ciência como um vilão nessa história. Porque também, além de ter casos que você não vai matar sua criança, às vezes também ocorrem casos em que a mãe também morre. Então, é necessário essas leis justamente para a gente não ficar tão superficial, levando tanto na futilidade ou algo do tipo, porque o caso é bem mais sério. E sobre a clonagem? Clonagem, ela pode ajudar a gente. Como uma notícia que falava que o alimento no futuro talvez podia acabar. E com a clonagem eles poderiam criar novos alimentos através dele. Multiplicar. Mas é estranho, imagina, você tá comendo uma coisa que não Não foi é, feita. é superficial. É. Acaba É virando uma coisa horrível. superficial. E a clonagem humana? Estranho. E tipo, voltando a esse negócio do alimento, a gente também já tem exemplos da ciência interferindo em algo natural, que são os alimentos transgênicos. No início a gente pensava que era alguma coisa que ia fazer super Mal bem pra demais. gente. E não, que ia fazer bem, só que faz. porque os alimentos iam render mais, esse tipo de coisa. Só que com o tempo a gente tá vendo os malefícios disso. Pelo contrário, ele faz mal até pra gente. Isso. Não causa benefício nenhum. Ajuda por um lado, que não acaba tão rápido os alimentos, tem como abastecer agora bastante, mas a nossa saúde, o solo também fica estranho. E, gente, sobre a clonagem humana, vocês concordam com isso? Pô, clonagem humana eu acho parecido até com a dos animais, que já existe. É, Muitos- verdade. Como eu também vi uma vez no jornal falando que eles clonam também alguns bois. Eles estão clonando até Mas ovelhas. e clonar o animal? Será que ele vai produzir da mesma forma que um animal normal produziria um alimento? Por exemplo, vamos clonar uma vaca. A vaca, a gente vai tirar leite, será queijo, que faria tá? bem Será esses que alimentos? Será Tipo- que o animal clonado seria... O alimento dele seria que nem o original? Pois é, isso que causa é estranho, porque a gente tem uma aversão ao novo também, porque a gente não sabe quais vão ser as consequências. Mas é um E caso... humana pior ainda, né? Imagina, você criar eu de novo. Mas é uma muito pessoa estranho. tivesse assim, entre a vida e a morte, e Não, precisar, eu por acho exemplo, de um que rim. a hora de morrer é a hora de morrer, não tem que criar Mas se de precisar, novo. tipo assim, de um rim e não tiver ninguém pra doar, É, valeria a justamente- pena É. fazer um... Não, mas é esse o problema, que nem eu acho que não seria a mesma coisa de um original. Aham, entendi. É, Agora, uma cópia. Seria Aham. superficial. uma coisa- é. Eu acho que entre a vida e a morte mesmo, tipo, você tá indo morrer, acabou. Eu acho que quando é a hora de chegar à morte, não tem como fugir, você criar outra pessoa, ou criar um órgão. Quando é a hora de morrer, quando chegar a hora de morrer, você vai morrer, não tem como você fugir disso. E, sei lá, é estranho falar sobre esse assunto. Até porque, imagina, criar a Luísa. Será que ela vai fazer as mesmas coisas que a Luísa? Será que ela vai ficar contra Deus e o mundo? e sem Será que ela falar- vai gente agir Não normalmente? sabe como ela vai interagir na sociedade, É. como... Se vai ser como a Luísa ou como, sei lá, qualquer outro. É estranho falar sobre isso. Então, é só Ai. isso, né? É, só. Enfim, espero que a ciência continue sendo ética, mas não tão... Não trazendo não benefícios tão- para a humanidade. E ajudando, né? Não pensando no lado econômico, como eu disse antes. Ajudando as pessoas. Mas pensando em ajudar mesmo, sabe? Acho que é isso. não seja uma, tipo, seguir um... Porque para você ser ético, você tem que seguir, no início, você tem que seguir um caminho meio escuro.
para chegar até ao que você quer, claro. que é um propósito bom. E geralmente a gente entende que a ciência procura isso, mas a gente podia tentar, ao menos, não percorrer um caminho tão escuro, assim, machucando, acabando Arriscando com a vida de das tantos outras pessoas, animais. animais do meio ambiente, poluindo o meio, esse tipo de Não coisa. estragando nosso mundo. Vamos tentar percorrer um caminho mais claro.